não sei se eu deveria estar fazendo esse vídeo, porque talvez eu atraia um tipo de sentimento que normalmente a gente não tem por aqui. Mas, se você tá aí e em algum momento vai ter vontade de xingar e de reclamar, ao menos já deixa o like por aqui para ajudar. A gente vai falar um pouquinho sobre o que eu tenho visto após a saída do Mbappé e também do Neymar em relação ao carinho dos torcedores e aos preferidos dos torcedores do PSG nesse início de temporada. Confere se você está inscrito no canal, a gente fala aqui de futebol europeu, de PSG, de futebol italiano, de Liga dos Campeões e também de Bahia. E não perde nenhum vídeo, vinheta! Muito bem, por que eu decidi fazer esse vídeo? No início da temporada, no primeiro jogo do PSG em casa, eu fiz um vídeo que foi para as redes da TNT com as camisas que eu mais estava vendo no entorno do estádio e também perguntei aos torcedores qual era o jogador naquele momento do PSG favorito, né? Então, um jogador que estivesse no PSG após a saída do Mbappé, enfim, de outras estrelas, né? Claro que as outras estrelas em anos anteriores. E então, quando esse vídeo foi postado, teve, bom, primeiro que assim, teve, sei lá, 3 milhões de views no Instagram, se você inclusive não me segue lá, @ClaraAlbuquerque, mas foi no Instagram da TNT, e muita gente falando de, mas por que não tem o Neymar? Por que não tem o Neymar? Que torcedor ingrato, porque tem que ter o Neymar, porque torcedor do PSG isso e aquilo, time sem história, que o Neymar é maior que o PSG, e babá. Então, enfim, vamos assistir ao vídeo aqui comigo reagindo e depois eu vou comentando um pouquinho. Vamos lá, lembrando que são camisas mais vistas no jogo do PSG, foi contra o Montpellier, se eu não me engano, o Le Havre. Já tivemos aí, deixa eu botar agora sim. Já tivemos aí Thiago Silva, Nenê, temos Gonçalo Ramos, temos Barcola, Dembélé, Ibrahimovic, muitas do Ibrahimovic eu sempre vejo, viu? Não foi só dessa vez não. Cavani também aparecendo, o Zaïre Emery, outra do Zaïre Emery, Verratti também aparecendo, Lee Kang-in, tem muitas, Mbappé, Fabian Ruiz, Lee Kang-in, Raí, super ídolo do PSG, outra do Zaïre Emery, Messi apareceu também, Dembélé, segunda, Vitinha aparecendo, Sérgio Ramos aparecendo, Verratti também, aí temos ainda uma segunda do Vitinha, uma terceira do Vitinha, Dembélé também, 3 camisas, Zaïre Emery 4, e acho que o Zaïre Emery aqui acabou vencendo, né, em termos de camisas mais vistas. Vai lembrar, gente, que isso é um recorte ali de 1 hora e meia, que eu tô fazendo várias coisas e quando vejo as camisas, eu vou filmando. Em alguns momentos fiquei realmente parada, esperando as pessoas passarem. Em outras eu fui andando, né, a depender do que eu precisava fazer ali. E as camisas vão aparecendo. É um recorte de um dia, de 1 hora e meia na porta do estádio. Então, é claro que eu não filmei todas as camisas. É claro que tinha muito mais camisa que não apareceu no vídeo. Mas esse é um recorte interessante porque a gente viu, por exemplo, mais camisas do Zaïre Emery, do Vitinha e do Dembélé. O Vitinha, inclusive, quando eu perguntei aos torcedores qual era o jogador preferido deles do PSG no momento, o Vitinha foi o jogador mais citado. E eu fiquei, inclusive, surpresa. Eu esperava, talvez, mais o Dembélé. O Marquinhos foi citado também. O Marquinhos é o jogador com mais jogos na história do PSG. É o capitão do time. Então, me surpreendi com o Vitinha. Muitos falaram da grande temporada dele passada, e realmente foi uma temporada que o Vitinha, assim, começou nota 7, terminou nota 9, assim, dentro do que é o Vitinha, eu acho. E eu, inclusive, não esperava tanto, confesso. E nesse início de temporada, acho que o torcedor pegou muito o Vitinha como um cara de muito esforço, mas também de muita qualidade. E eu acho que essa questão do respeito e de você perceber, e aí quem vai perceber, gente, é o torcedor do PSG. É o torcedor que vai ao estádio, é o torcedor que assiste todos os jogos, independente de ter o Mbappé, de ter o Neymar, de ter o Messi, etc. É um clube novo? É um clube novo, mas é um clube que tem torcedores. É um clube que nasceu em 1970, então tem torcedores que acompanharam
boa parte da história do clube e que já torcem para o clube há muitos e muitos anos, antes mesmo da era Qatar, da era cheia de dinheiro. Esses torcedores existem, então esses torcedores têm o direito de terem as perspectivas deles. Então, essa perspectiva de que o Vitinha é um jogador que respeita muito o clube, que se esforça muito pelo clube, foi visto pelo torcedor. E aí, sobre as camisas, sendo bem sincera, a gente mostrou ali uma camisa do Mbappé e uma camisa do Messi. E eu realmente não vi mais camisas do Mbappé e do Messi. Do Messi, a primeira temporada do Messi aqui e até a última, né, que eu ainda estava aqui, a gente ainda via muita camisa do Messi, tá? Essa temporada realmente é mais difícil ver. Eu acho que a reta final do Messi aqui, ainda que em nenhum momento ele tenha criado uma super conexão, a reta final foi ainda pior, né? Então, acho que o torcedor... as crianças ainda usam muito. Acho que na época, muitas crianças queriam a camisa do PSG com o nome do Messi. Mas se você pegar hoje o torcedor um pouco mais velho, que escolheu com um pouco mais... ou mais recente, ou com um pouco mais de pensamento mesmo, assim, né, na história e tal, não foi de Messi. E o Mbappé era disparado, acho que a camisa mais vista, principalmente por conta das crianças, repito, as crianças tinham muita gente com a camisa do Mbappé. E do Neymar, primeiro vale lembrar que desde a temporada passada o Neymar já não está aqui, né? O Mbappé ainda fez a temporada passada. E aí existe uma questão de muita gente questionar o porquê que o torcedor do PSG não idolatra o Neymar, por que não tem tantas camisas do Neymar nos torcedores do PSG. E, gente, é muito óbvio, porque a relação do torcedor do PSG com o Neymar não é de amor. E isso não significa que o Neymar tem uma qualidade pior do que o Vitinha. Óbvio que não tem. O torcedor do PSG, você pode perguntar para qualquer um sobre a qualidade do Neymar. E nenhum dele vai falar um A sobre o talento do Neymar, sobre a qualidade do Neymar, sobre o tamanho do Neymar no futebol. Enfim, eu acho que agora ele perde esse posto, tá? Mas durante muitos anos foi o principal jogador brasileiro em atuação. Então, o torcedor do PSG não nega isso. Isso não existe questão sobre isso. Mas o torcedor do PSG torce para o PSG, não para o Neymar, não para o Mbappé, não para o Messi. Então, a relação nunca foi de amor com o Neymar, porque, e aí existem diversos motivos, para que o torcedor não se sentisse representado, muitas vezes respeitado mesmo pelo Neymar e identificado no Neymar. O Neymar teve algumas decisões, algumas falas, algumas posturas, algumas ações que o torcedor do PSG não gostou. E aí você fala, mas o torcedor do PSG tem que aceitar porque o Neymar é maior que o PSG. Não, ele é torcedor do PSG, ele não é torcedor do Neymar. Então, o torcedor nunca criou esse vínculo de idolatria e de amor com o Neymar, ainda que ele totalmente admitisse a qualidade do Neymar. Então, quando o Neymar saiu, assim, e ainda deixou dinheiro, né? A sensação de que era a melhor coisa para os dois, sabe? Para o Neymar também sair do PSG. O Neymar claramente não tinha uma relação aqui de... Não quero dizer respeitar o PSG, e eu acho que ele faltou com respeito em alguns momentos, sim, mas assim, de não estar feliz no PSG, né? Então isso aparece, né? Isso, os torcedores veem isso. E para completar, por mais que o Neymar tenha tido toda a qualidade do mundo, é um jogador que fez 50% dos jogos do PSG porque ele estava lesionado. Então aí a gente vai pegar, nossa, mas ele era o principal jogador. Era o principal jogador, mas aí a gente vai comparar, por exemplo, com o Mbappé, que chegou na mesma época que ele, e que inclusive muito menos nome do que ele, se tornou o principal artilheiro, o maior artilheiro da história do clube, e com um poder de decisão em mata-mata de Liga dos Campeões que o Neymar no PSG nunca teve. Isso não significa que ele não tenha qualidade, não significa que ele não tenha sido importante em outros momentos, em outros clubes, em outras Ligas dos Campeões. Óbvio que não, né? Mas, por exemplo, a gente tem... no ano passado, chegou um momento da temporada, em fevereiro, março, se eu não me engano, acho que foi após as oitavas de final da Champions, né? E o PSG chegou até a semifinal. Que o Mbappé tinha 9
atenção, 9 dos 13 gols do PSG em mata-mata de Champions. Assim, né? Nesse período. O Neymar tinha 2 gols em 6 anos que ele esteve no PSG. Então, os números também são difíceis de comparar. Você tem todo o direito de achar Neymar melhor que Mbappé. Mas os números mostram que o Mbappé no PSG foi mais importante. E ainda assim, atenção, a torcida do PSG não ama Mbappé, porque também não ficou feliz e não criou ali uma relação de identificação e de representação com um jogador que disse claramente várias vezes que queria jogar no Real Madrid, que tinha o Real Madrid como sonho. A gente está vendo agora, né, as declarações do Mbappé pro Real Madrid, e o torcedor também sentia isso. A diferença é que, dentro do que o PSG poderia fazer, que é campeonato francês, que é competição nacional, e o que fez na Liga dos Campeões, o Mbappé entregou muito mais. E o Mbappé esteve em campo. O Mbappé, assim, ele não participou eventualmente de jogos. Ele não participou de 50% dos jogos do PSG. Ele participou, sei lá, de 90%. Não tenho aqui o número, mas o Mbappé não teve lesões, não teve outras questões. Ele não declarava um super amor ao clube e o torcedor sabia disso. Por isso que, repito, não tem uma relação também de super idolatria com o Mbappé, mas existe por parte do torcedor do PSG, é uma perspectiva do torcedor do PSG de que o Mbappé respeitou mais o clube do que o Neymar. Então, por isso, eu ainda hoje vejo mais camisas do Mbappé, é o maior artilheiro da história do clube, do que do Neymar. Então, queria trazer um pouquinho disso aqui para vocês. Acho que, enfim, eu recebo muitas mensagens, obviamente, desde que vim cobrir o PSG, sobre a relação do PSG com o Neymar, com o Mbappé, enfim, com o Messi. Então, queria trazer um pouquinho desse vídeo aqui para vocês. Peço que vocês deixem o like, se for xingar, se for reclamar, se for me chamar de sei lá o quê, com algum respeito, porque senão eu vou excluir o comentário, porque aqui não sou obrigada. Mas se quiser reclamar, se quiser discordar, tá tudo certo. Só deixa o like para me ajudar aqui. Inclusive, se inscreve no canal aí também, que de vez em quando vai que você gosta de um vídeo. É isso, gente.